No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. As histórias em quadrinhos na União Soviética. As histórias em quadrinhos são um dos 11 tipos de arte presentes no mundo. Muito apreciadas pelo público jovem, são uma maneira despojada e divertida de contar histórias, transmitir uma mensagem ou uma ideologia. Histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. A União Soviética passou por grandes dificuldades com guerras, crises e a censura. Mas esses obstáculos não foram capazes de tirar a criatividade e o bom humor dos cartunistas, que davam às pessoas um bom motivo para rir. O historiador e pesquisador de quadrinhos Mikhail Zaslavsky propõe que 6 de dezembro de 1936, momento em que o primeiro número da revista infantil humorística colorida Grilo foi publicado, seja considerado o aniversário dos quadrinhos russos. O Grilo uniu muitos escritores e ilustradores infantis famosos. O editor-chefe era Nikolai Oleynikov e o principal artista, Branislav Malachowski. Vejamos 2 ilustrações de Oleynikov: As Aventuras de Makar, onde o personagem atrapalhado sempre se saía bem de suas encrencas. No primeiro quadrinho, vemos ele tentando pescar. Ele usa como barco um pedaço de gelo, mas como estava com frio, faz uma fogueira. A fogueira destruiu parte do gelo e apareceu um tubarão. Ele presenteia o tubarão com o peixe e ambos fazem amizade. Também temos exemplos do principal artista Bronislav Malachowski. Um deles é o Quão Inteligente Mágica Pescou Peixes, onde ela amarra um anzol no rabo do cachorro e enquanto ele brinca na água, o cachorro pesca. Também temos a história de uma troca nada lucrativa de animais. E a história O Vestido Novo, onde uma menina estampa a sua roupa com a ajuda de um passarinho. Todos ficam felizes com o resultado. Essas histórias são inocentes e passam uma mensagem construtiva, em que a criatividade sempre é capaz de melhorar a nossa vida. No entanto, foi encerrado após 5 edições e o editor-chefe Nikolai Oleynikov e o principal artista Bronislav Malachowski foram condenados por acusações falsas de espionagens e foram fuzilados. Um destino triste para quem trouxe tanta alegria. E foi esse o fim dos criadores dos quadrinhos soviéticos. Em 1937 foi publicada a revista Histórias Ilustradas, de Nikolai Radlov. Nos anos seguintes, o livro foi publicado na União Soviética. Em 1938, a revista foi publicada em Nova York e ganhou o 2º prêmio no concurso internacional de livros infantis nos Estados Unidos.
As histórias foram incluídas na lista dos melhores livros do ano da revista infantil The World Book Magazine. De 1930 a 1990 foi a época dos slides de filme. Os quadrinhos não foram publicados na União Soviética, apenas no papel. Muito antes do surgimento dos primeiros projetores multimídia, muitas crianças assistiam a filmes à noite. A ideia deles é simples: uma história inteira poderia caber em slides e em algumas dezenas de quadros. Abaixo de cada quadro de desenho havia texto com diálogos e descrição das ações dos personagens. Os filmes foram visualizados através de um projetor especial, popularmente chamado de filmoscópio. A imagem foi projetada em uma superfície lisa. Poderia ser uma parede branca comum, porta ou lençol. A criança olhava para a imagem, lia o texto e depois movia o filme para o próximo quadro. De 1941 a 1945, a Segunda Guerra Mundial fez sérios ajustes no desenvolvimento dos quadrinhos soviéticos. Tornou-se politizado, só que agora os alvos dos artistas eram líderes e soldados do exército alemão. Cartazes militares são chamados de janelas TASS. Os fundadores do movimento foram os artistas Pavel Sokolov, Slaya e Nikolai Denisovsky. Durante a existência das janelas TASS, foram produzidos cerca de 1.500 pôsteres. No período pós-guerra, a vida voltou a um curso pacífico. Os temas e o conteúdo ideológico dos quadrinhos soviéticos mudaram gradualmente. Na União Soviética, o público não tinha acesso aos gibis ocidentais. Em 1948, temos o primeiro relato de um soviético sobre os HQ ocidentais. Nas páginas da Gazeta Literária, no artigo Corrupção das Almas Infantis, o famoso escritor infantil Kornei Chukovsky ataca os personagens dos quadrinhos americanos com críticas devastadoras. Nessas revistas, eles não fazem nada além de cortar, triturar, atirar, estrangular, envenenar, mutilar e afogar pessoas. Elas são atiradas dos trens, dos aviões ou arrastadas para a prisão, para a cadeira elétrica. O artigo devastador dos super-heróis ocidentais tornou-se a primeira fonte de informações sobre o gênero de quadrinhos de super-heróis para os leitores soviéticos. Embora o relato seja exagerado, gibis americanos anteriores aos anos 50 realmente eram violentos. Por isso foi necessário criar o Código dos Quadrinhos, o Comitê Code Authority. Em 1952, Vladimir Sutev publicou o primeiro livro de seus contos de fadas. Posteriormente, ele adapta para o leitor soviético as aventuras do famoso personagem dos quadrinhos francês, Pif. Em 1956 foi criado o primeiro número da revista Desenhos Engraçados. Eram histórias curtas e de fácil compreensão. Não precisavam de textos. Como é o caso dessa fábula de Fontaine, sobre as cabras orgulhosas, ou do peixinho esperto que engana o pescador. Também temos a historinha do corvo esperto, que usa um guarda-chuva para fazer seu ninho. Em 1966, a história em quadrinhos de Yuri Lobachev, Vulcão vai ao resgate, narrava as aventuras de dois garotos, história de espionagem e complementada com diversas tarefas que o próprio leitor deve resolver.
mas não foi possível imprimi-la na íntegra. O Comitê Regional de Leningrado ordena acabar com essa desgraça. De 1952 a 1987, o personagem Pif, personagem dos quadrinhos francês, era o mais famoso. De 1988 a 1990, houve o avanço da perestroika. A queda da cortina de ferro, que ocorreu no final da década de 1980, provocou uma onda de interesse sem precedentes entre os soviéticos pela cultura de massa e quadrinhos ocidentais. Na última década, uma verdadeira revolução nos quadrinhos vem ocorrendo na Rússia. As livrarias estão repletas de histórias de super-heróis e mangás japoneses. Mas não são só gibis importados que fazem sucesso. As produções russas são de ótima qualidade e ainda atraem o público. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Vitor PS3NR. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Ваш друг и надежный помощник в работе. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.